quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele deve ocupar o primeiro lugar e Ele deve ser nossa prioridade. Por isso, nós precisamos entregar o nosso coração por inteiro a Ele. Devemos entregar o nosso coração totalmente. Esse é o estudo de número 1021 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Mas infelizmente muitas pessoas têm aceitado ao Senhor Jesus e não têm se rendido a Ele totalmente, não têm servido ao Senhor com o coração inteiro, mas sim com um coração dividido. Vamos ao nosso tema. Meu coração é totalmente do Senhor? Nosso texto base está no livro de Provérbios, capítulo 23, verso 26, que diz: Filho meu, dá-me o teu coração, e que teus filhos apreciem também os meus caminhos. A Bíblia cita dois tipos de corações. Tem o coração, que é o órgão muscular, é o órgão torácico, o motor central da circulação sanguínea. Não é esse coração que Deus está pedindo ao homem. Jeremias capítulo 4, verso 19 nos mostra: Ai, que angústia, que tormento em minhas entranhas. Chego a me contorcer por causa desta dor. Sinto como se as paredes do meu coração não pudessem suportar tanto sofrimento. Não posso me aquietar e ficar em paz. Eis que já ouço o som da trombeta, ouvi o grito da terra. Jeremias cita o coração, órgão muscular, e também tem o coração no sentido figurado. Eu achei bem interessante a definição que está no Infopédia, que diz assim: no Ocidente, o coração é símbolo dos sentimentos, paixão, amor, e no Oriente, o coração é símbolo da inteligência, intuição e conhecimento. No Salmo 73, verso 26 diz: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então, o sentido aqui é de coração como mente, como intelecto, como centro do nosso ser. Na Bíblia, nós encontramos sobre coração como ponto central, ponto principal, até mesmo na natureza. Êxodo capítulo 15, verso 8 diz: ao sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. Moisés, após atravessar o Mar Vermelho, ele fez um cântico ao Senhor em gratidão, adoração e reconhecimento pelo grande e maravilhoso poder do nosso Deus. Quando Deus abriu o Mar Vermelho e eles passaram a seco. Tem outra versão desse versículo que diz que os abismos se solidificaram em meio ao mar. Então é no sentido figurado que Deus fala do coração. 1 Samuel capítulo 16, verso 7 diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando Samuel foi à casa de Jessé escolher o novo rei de Israel, ele olhou a aparência, ele olhou o físico, a altura, a força, mas Deus o advertiu, porque o nosso Deus, ele olha a intenção do coração, ele olha o coração, porque a aparência é irrelevante ao nosso Deus. O nosso Deus, ele olha o íntimo do nosso ser. O autor de Eclesiastes, ele nos ensina que nós devemos afastar do nosso coração a ansiedade, ou seja, devemos afastar do meio dos nossos pensamentos e sentimentos a ansiedade e a preocupação. Devemos afastar
aquilo que traz tristeza e sofrimento para nós. Eclesiastes no capítulo 11, verso 10 diz assim: afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Agora tem outra versão muito interessante que diz: portanto, afasta os desagrados de teu coração e tira da tua carne o mal, pois a adolescência e a juventude são futilidade. Não podemos nos deixar ser levados pelos momentos da vida. As pessoas, elas têm atitude, elas tomam decisões tanto na adolescência como na juventude e acaba sofrendo as consequências até a sua morte. A Bíblia nos ensina que o que deve reinar em nossos corações é a paz. Colossenses 3:15, Paulo diz assim: e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Não podemos nos esquecer, o nosso Senhor, Ele é o príncipe da paz. Por estarmos vivendo nele, enraizados nele, nós devemos ter a paz reinando em nossos corações e não preocupações e ansiedades. Aí eu achei uma outra versão que achei bem interessante você pensar nesse momento, que diz: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Será que você tem permitido que a paz de Cristo reine e domine o seu coração? Ou o que tem dominado o teu coração é a preocupação e a ansiedade? Paulo, ele nos ensina que nós devemos obedecer ao nosso Senhor, mas de todo o coração. Romanos no capítulo 6, verso 17, Paulo diz assim: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Nós devemos obedecer aos ensinamentos da palavra de Deus com um coração sincero e inteiro. Nós precisamos ser cautelosos quanto ao nosso coração. Jeremias no capítulo 17, verso 9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Muitas pessoas nos aconselham a seguirmos o nosso coração, a nos guiarmos pelo nosso coração, mas a Bíblia, ela deixa bem claro que o nosso coração é enganoso. Não podemos ser direcionados ou agirmos de acordo com o que o nosso coração nos induz, porque você não deve se esquecer que o coração do homem é enganoso e nós corremos o risco de agirmos segundo a carne e não segundo o direcionamento de Deus. O nosso Deus, Ele conhece todas as coisas, mesmo as que nós não temos consciência. Salmo 44, verso 21 diz: porventura Deus não haveria de esquadrinhar isso, pois Ele conhece os segredos do coração. Eu acho maravilhoso o Senhor conhecer os segredos do meu coração, principalmente quando eu faço algo e não venha me lembrar mais, que o Espírito Santo, ele venha trazer à minha memória algo que eu tenha feito que tenha desagradado ao nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele conhece os segredos do coração. Ele sonda e sonda profundamente o nosso coração. Jeremias no capítulo 17, verso 10 diz: eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Aí fica uma questão que não quer calar.
Você tem entregado inteiramente a sua vida ao Senhor? Porque é isso que o Senhor está pedindo, uma vida sem reservas. Cristo, Ele deve habitar em nosso coração, tem que ter prioridade, tem que ter primazia e Ele tem que estar sempre em primeiro lugar. Efésios capítulo 3, o verso 17 diz: e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor. Vamos nos lembrar que nós somos habitação do Espírito Santo? Quando eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador e Senhor, o Espírito Santo vem habitar em mim. Eu passo a ser a habitação dele, morada dele, e a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Será que eu tenho realmente me entregado inteiramente a Ele? Quando nós nos entregamos inteiramente ao Senhor, nós aprendemos que nós devemos e nós colocamos como prioridade buscá-lo de todo o nosso coração. O salmista, ele nos ensina que nós devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Salmo 119, o verso 2 e o verso 10 diz: felizes os que guardam suas prescrições e o buscam de todo o coração. De todo o coração eu te procurei. Não deixes que me afaste de teus mandamentos. Quem busca e procura ao Senhor de todo o coração é tido por bem-aventurado, é uma pessoa feliz. E o salmista também nos ensina que nós devemos conservar, guardar e preservar a palavra de Deus em nosso coração. Salmo 119, verso 11 diz: em meu coração conservei tua promessa para não pecar contra ti, porque assim nós não pecaremos contra o nosso Senhor, porque nós agiremos com sabedoria, porque nós aprenderemos através da palavra o que agrada ao Senhor, e nós teremos desejo de fazer o que agrada a Ele. Provérbios 23 e 15, Salomão diz assim: filho meu, se o teu coração agir com sabedoria, o meu coração se alegrará. Já parou para pensar? Se nós agirmos com sabedoria, nós teremos motivos de alegria ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus, a terra, o Criador do universo. Será que nós temos sido motivos de alegria ao nosso Senhor? Ou será que temos sido motivos de tristeza? Davi, ele ensinou a Salomão que ele deveria reter as palavras do Senhor. Provérbios 4, verso 4 diz assim: meu querido pai me ensinava dizendo: retém em teu coração as minhas palavras. Lembra da segunda parte do nosso texto base que diz assim: e que teus filhos apreciem também os meus caminhos. Quando Davi ensina a Salomão que Salomão deveria agir com sabedoria, que ele deveria reter no coração dele as palavras do Senhor, Davi estava falando para Salomão assim: Salomão, preserve, agarre, conserva, guarda, mantenha segura a palavra do Senhor no teu coração. Mas também tem outros significados da palavra reter, que é assim, ó: fixa, grave, memorize. E é isso mesmo que nós devemos fazer. Nós devemos colocar a palavra do Senhor, conservar no nosso coração, reter, fixar, gravar. Nós devemos memorizar a palavra do nosso Deus. E Davi ensinou a Salomão o valor e a importância da palavra de Deus. Nós somos confrontados através da palavra de Deus, porque a palavra, a Bíblia Sagrada, nos mostra as intenções do nosso coração. Hebreus capítulo 4, verso 12 e verso 13 diz: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, é capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e as intenções do coração. Muitas pessoas
agem com boas intenções, mas sem o direcionamento do Espírito Santo. Nós precisamos em todos os momentos sermos direcionados e agirmos de acordo com a orientação do Senhor. A Bíblia nos mostra que certa vez Davi, ele entristeceu ao Senhor. Lembra do caso do adultério e no caso da morte de Urias? Mas quando Davi se arrependeu, ele pediu perdão ao Senhor. Ele também pediu para o Senhor dar a ele um coração puro. Salmo 51, verso 10 diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Que nós possamos ter um coração puro, um coração limpo, e caso não esteja, que possamos fazer como Davi, clamar ao Senhor, rogar ao Senhor e pedir para o Senhor criar em nós um coração puro, um coração limpo, e que dentro de nós esteja o Espírito Santo, que seja firme, estável e inabalável. Nós precisamos ter um coração disposto ao Senhor. Quando nós nos entregamos inteiramente ao Senhor, olha que interessante, nós passamos a desejar ser orientado por Ele, ser orientado pela palavra. Nós passamos a desejar que Ele reine em nossa vida. Provérbios 4:23, olha o que está escrito, que Salomão fala: acima de tudo que se deve guardar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a vida. Nós não podemos ter um coração dividido, agirmos como aquelas pessoas que têm um pé na igreja e têm o outro pé no mundo, que não se importa em amar ao Senhor com o coração inteiro. Assim como o nosso Jesus nos ensina, Marcos capítulo 12, verso 30 diz: amarás, portanto, o Senhor teu Deus, olha só, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Essa ordenança foi dada pelo nosso Senhor Jesus ao povo dele. Então é muito importante nós refletirmos se nós temos amado ao Senhor de todo o nosso coração, se Ele tem sido nossa prioridade, se Ele tem ocupado o primeiro lugar em nossas vidas. Nós precisamos adorar ao Senhor, mas de todo o coração. Salmo 138, verso 1 e verso 2, Davi fala assim: eu te louvo, ó Senhor, de todo o meu coração, canto teus louvores na presença dos poderosos, eu prostro-me perante o teu santo templo e louvo teu nome por teu amor e fidelidade, pois exaltaste acima de todas as alturas o teu nome e a tua palavra. Davi, ele adorava, ele louvava, ele buscava ao Senhor de todo o coração. Será que temos conseguido agir como Davi agiu? Será que nós temos conseguido fazer assim como Davi? Nós devemos crer no Senhor de todo o nosso coração. Atos capítulo 8, verso 37 diz: ao que Filipe orientou-lhe: tu podes, se crês de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sabe o que aconteceu? O mordomo da rainha de Candace queria se batizar, e Felipe disse a ele que poderia, se ele cresce de todo o coração. E nós precisamos crer no Senhor, no Filho do Deus Altíssimo de todo o nosso coração. Salomão, ele nos ensina também que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Provérbios capítulo 3, verso 5 diz: confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Nós não devemos depender de nós mesmos, mas sim dependermos do Senhor. Paulo, ele também nos ensina que nós devemos confiar no Senhor de todo o coração.
Romanos capítulo 10, verso 10 diz: pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo, crendo de coração e fazendo confissão com a boca que nós seremos salvos. Eu vou começar a concluir. Quando nós nos entregamos ao Senhor de todo o nosso coração, Deus, Ele passa a ser o Senhor das nossas vidas, e tudo que formos fazer, nós devemos fazer com dedicação, com zelo, nós devemos fazer de todo o nosso coração. Colossenses capítulo 3, verso 23 e verso 24, para concluirmos, diz: é tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estáis servindo. Glória a Deus, como é bom servir o nosso Deus de todo o coração. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, é o momento de você se inscrever, e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.